Querido irmão, querida irmã, encontramos-nos novamente para a leitura orante da palavra. Para a leitura orante da palavra, desta vez, para o terceiro domingo do tempo comum, é este domingo 26 de janeiro de 2020, e a palavra de hoje, a palavra deste domingo, melhor, é Mateus 4, capítulo 4, versículos 12 a 23. Como sempre, o primeiro passo, o primeiro momento, é a leitura mesma do texto em causa. Acompanhe comigo. Ao ouvir que João Batista havia sido preso, ele voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região de além-Jordão, Galileia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. E a partir deste momento, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco, com o pai Zebedeu, a consertar as redes. E os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiam. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra deste domingo 26 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum. Vamos lá, comecemos. Primeiro a interpretação. É Mateus capítulo 4, ainda estamos nos primeiros passos do Evangelho, e estamos aqui nos primeiros passos da vida evangelizadora e do exercício de Jesus, seu ministério messiânico. Fora batizado, fora para o deserto, experimentara a solidão, as tentações inclusive, fora provado. Eis que está em ato, eis que está em atuação. Jesus deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Pequenas informações essas, não? Apenas informações de caráter jornalístico, assim se afigura. Mas não é apenas isso. Deixar a Judéia era a região
na qual se situava Jerusalém, o templo, as tradições do judaísmo, a pureza religiosa, a proximidade com aqueles lugares da promessa de Deus. Bem, foi a Galileia. A Galileia era uma região mais mesclada de povos cuja origem étnica e religiosa era bem mais mesclada. E não foi a Nazaré. Era uma região muito fechada. Jamais seriam capazes de compreender na mentalidade interiorana de uma pequena vila. Jamais conseguiriam compreender a mensagem de Jesus. E era tão pequena e insignificante que de lá não partiria a mensagem. Cafarnaum era a região do norte, a da Galileia era a principal cidade. Lá havia muitos homens e mulheres de língua grega, também latina, era um destacamento do Império Romano. Muitas raças, então, também muitas religiosidades. Vamos falar muito pluralismo, se quisermos, ou então mais cosmopolita. Interessante. Galileia das Nações. Para introduzir o início da vida ministerial de Jesus, o evangelista aqui se refere à Galileia das Nações. Fica ao norte da Palestina. Como já disse, raças, línguas, culturas, não tanto como as grandes cidades conhecidas do mundo de então, mas uma importante cidade, a mais importante da região da Galileia. Galileia das Nações. Sob o ponto de vista religioso, não era um bom lugar. Justamente pelas mesclas de cultos, de religiosidades, de raças e etnias, o povo de Israel tinha a sua pureza, assim tentava prezar por ela. E Galileia das Nações, nunca fora dito essa expressão Galileia no Antigo Testamento, a não ser apenas e tão somente uma vez. E esta única vez dela se serve, Mateus, dela se serve para interpretar, então, no Novo Testamento, o início do ministério de Jesus. O que significa isso na realidade? O que nunca fora importante no Antigo Testamento, agora se tornou o principal centro de irradiação do Evangelho ou das boas notícias que o Senhor viera trazer. Só por isso já se vislumbra aí um sentido profundo das verdadeiras escolhas, de quais são as escolhas de Deus. Não quer propriamente a grandeza, projeção ou destaque humano. Mas o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Luz é sempre imagem da presença de Deus. Na treva, vamos imaginar trevas intensas. Quem está imerso nas trevas não sabe para qual direção anda, que rumo busca. Imagine um lugar absolutamente escuro, sem qualquer fonte de luz indicativa de nada. Era assim que se pensava a Galileia. Mas uma grande luz surgiu quando Jesus começou a anunciar sua palavra. É assim que interpreta o evangelista. E então começou a anunciar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se não é apenas fazer um propósito partindo de algum sentimento psicológico de culpa. Longe disso. Arrepender-se significa, equivale a mudar de direção e de vida.
assumamos, assim está dizendo o evangelista, nova direção para a vida, novos valores, novos critérios, porque o tempo no qual será Deus o Rei, o reino dos céus está próximo. Preparemo-nos. Primeiro ato, então, assim como instava ao arrependimento, também começou a convidar os primeiros discípulos, caminhando às margens do mar da Galileia. Novamente, uma segunda vez aparece o nome, aquela região desprezada. Viu dois irmãos: venham comigo, farei de vós pescadores de homens. Sabe, meu irmão, minha irmã, pescador. Eles lançavam as redes, a imagem é... Aqui se sabe de pescador, lança as redes, pega os peixes. Pescar homens não é pescar homens. Mas no fundo do mar habitavam as potências diabólicas, assim se pensava naquele tempo. Aquelas forças que afastavam o homem de Deus. Eu vos farei, a imagem, né? É uma metáfora, pescadores de homens. Farei de vós capazes de tirar homens dominados pelas potências malignas. Venham comigo. É esta a palavra do Evangelho, explicada em poucos minutos, muito poucos, para um sem número de sentidos que estes primeiros passos de Jesus contemplam. Mas pescadores de homens, farei de vós pessoas capazes, farei de vós pessoas aptas a tirar homens dos domínios de toda a potência do mal ou de tudo aquilo que os distancia de Deus. É vocação dos primeiros discípulos, também já latentemente a missão. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho do próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Meu irmão, minha irmã, passemos agora ao momento orante. Na primeira parte, tentei explicar. Agora, vamos juntos rezar, orar com a palavra. A parte primeira orientava-se a esta. A explicação não tinha outro objetivo que não preparar um ambiente intelectual de compreensão, para que agora não seja intelecto, mas seja diálogo, encontro, palavra ouvida, palavra respondida. Queira fechar os seus olhos no início desta segunda parte para a predisposição, para a pacificação da própria interioridade. Quem está imerso em muito ruído, em muito rumor interior, é como se estivesse em um ambiente barulhento, não ouviria a voz de quem fala em voz baixa. Deus não fala em voz alta. É suave, é sereno, é humilde. Queira respirar profundamente, é para preparar o corpo, é com o corpo que nós rezamos, é com a corporeidade que falamos e ouvimos o Senhor. Feche os olhos,
e tente sentir o coração que bate no seu peito. Tente, inclusive, sentir, se consegue, sentir o sangue a percorrer suas veias, as artérias. Ele sai do coração e passa pelas artérias todas. Lá vão os nutrientes para as células. Cada célula, milhões de células que recebem da mesma vida, bombeada desde o coração. É assim que somos. É com essas energias físicas que podemos também acolher as energias espirituais que nos ajudam a agir com bondade, a escolher o bem, a atuar com solidariedade, a perdoar. Tudo o que há de bom em nós tem a inspiração no Espírito Santo. Sinta, pois, esse coração a que bate, este sangue que vem, que passa pelos pulmões, que vai novamente ao coração, que retoma o mesmo caminho de cada fímbria do corpo. E aí, demos um segundo passo, concentrados em nós mesmos. Agora vamos pedir que o Espírito de Deus, o nosso espírito humano está em movimento, mas que o Espírito de Deus venha associar-se a nós. O sangue vai à mente, à vontade, à memória, aos sentimentos, à liberdade. É desde um cérebro enriquecido dos dons de Deus, de afetos, de paixão, de compaixão. Tudo isso que seja impregnado dos sentimentos de Deus. E juntos vamos dizer: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Desde dentro de nós digamos: glória a Deus, porque nos qualificou para compreender sua palavra, porque nos fez aptos a responder a ela. E agora vamos um novo passo. Vamos imaginar todas aquelas cenas. Tentemos imaginar que Jesus toma a estrada, está nas vizinhanças de Jerusalém. Não havia carros, havia caravanas, cavalgadura. Não se sabe dizer como Jesus fez a viagem, caminhando. Talvez cavalgando um jumentinho, usual à época. Mas vai para a Galileia. Nazaré é um vilarejo e ele deixou aquele vilarejo. É muito pequena, de lá não poderia partir a mensagem. Vai a Cafarnaum. Tente vê-lo imaginar adentrar a uma cidade, à época uns 25 mil habitantes, pequenas casas, muitos cães pelas ruas, inclusive. O mar, isto é, o lago de Genezaré, é fácil ver. Lá tem barcos de pescadores. E o evangelista escreveu: Galileia das nações, e um povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Trevas. Há pessoas pobres, há pessoas amarguradas, talvez alguma violência ocorra. Há pessoas que condenam, que se queixam, que choram, que sofrem. Todas imagens de pessoas sem orientação e sem rumo. Há os romanos e seus soldados, aquele rosto
sombrio dos soldados, que a toda hora temem ser atacados e a toda hora estão prontos para atacar. É lá que Jesus foi morar. E aí vamos tentar imaginar numa manhã o Senhor que se põe cedo pelo caminho, põe-se à margem daquele lago que tem lá em Cafarnaum. Há dois que estão a pescar, que aproximaram-se da margem com peixes para vender, talvez alguns até se aproximaram querendo comprar. E o Senhor passa por eles e lhes diz: sigam-me, farei de vós pescadores de homens. Tentem imaginar aqueles dois lá no barco. A vida é sofrida, é muito sofrida. Não pegaram muitos peixes, pouca gente para comprar, o preço não compensa. Mas o Senhor passa por lá. Os compradores já foram. O Senhor lhes diz: sigam-me. Tente ouvir a voz do Senhor a lhes dizer: sigam-me, farei de vós pescadores de homens. Quem sabe estão a puxar a barca para algum canto. Pedem a algum companheiro que cuide delas. Talvez valha a pena, vão ver? Quem sabe, porque o cotidiano é de muito sofrimento. Lá vão eles com ele. Passam mais uns 50 a 100 metros e Jesus chama mais dois. E eles deixam o barco, os funcionários, o pai, talvez um abraço no pai, vão com ele. Não se sabe o futuro. Tudo está aberto, é incerto. Mas aquele olhar, aquela voz, aquele convite, aquele traço humano de quem convidou, fala mais do que simplesmente um diálogo fugaz, uma saudação informal. Naquele homem e naquele convite, percebem que algo do alto se fez voz. Tente imaginá-los. E agora, continue com os olhos fechados, vamos pôr-nos lá naquele lugar. Ponhamos o nosso nome. Ponhamos-nos lá naquele contexto, na cidade grande, no burburinho e no movimento de tantas situações. Talvez a cidade nem seja grande, mas lá onde eu moro, a gente que chega, que sai, que fala, que negocia, que chora, que provoca, que pede, que oferece. Quantas andanças e quanta agitação e quanta ansiedade. E lá estou eu. E o Senhor Jesus passa lá pelas vizinhanças e olha para mim. Pedro, André, Tiago, João, talvez peça também a mim, venha comigo. Vem comigo. Posso fazer de sua vida um dom aos outros. Aqueles seguiram, levantaram-se, deixaram algumas coisas muito apreciáveis e apreciadas. Talvez o Senhor esteja a olhar para mim e queira perguntar: o que há na minha vida que me impede de segui-lo? Ele está a fazer esta pergunta: vem comigo. E a segunda: o que tem que deixar? É difícil? Talvez eu tenha que dizer: sozinho não consigo deixar, faltam-me as forças. Então o que vou pedir?
que o Espírito Santo, que é dom daquele que me olha e me chama a segui-lo, vou pedir a Ele que me chamou, que me faça capaz de separar-me de tudo quanto impede o seguimento a Ele. O que há em mim que me distancia de Jesus? O Senhor está a me olhar, está a me convidar. Talvez Ele mesmo queira dizer o que há em mim que me distancia dEle. É hora de eu ouvi-lo e de lhe responder. É o momento da minha oração.